vermelho, assim, ó. Para as pessoas passarem. Você não conhece essa história? Então a gente precisa ver Príncipe do Egito. Moisés, ele foi um profeta. Ele foi criado junto com o rei do Egito. Eles eram como se fossem irmãos. Mas o rei do Egito, ele escravizava o povo de Israel. E aí Moisés não achava aquilo muito errado. Como que é ser escravo, filha? O que acontece quando a pessoa é escrava? Tem que fazer as coisas que manda. E ela recebe por isso? Não. E ainda apanha, né? Então, aí Moisés, ele sabia que aquele povo era o povo dele e ele estava muito incomodado. E aí Moisés foi e pediu pro rei do Egito libertar o povo. Só que Moisés não quis. Tinha um monte de gente trabalhando de graça para ele. Ele falou, não quis. E aí o Pai Celestial mandou 7 pragas do Egito. Agora eu não lembro quais são assim na ordem. Mas ele mandou a primeira praga. E aí o rei do Egito não libertou o povo. Aí mandou outra. Não libertou o povo. Mandou outra. E ele não. A última praga, a 7ª, o Pai Celestial falou para Moisés, que Moisés era o profeta. Então o profeta ele fala para o Pai Celestial. Aí o Pai Celestial falou que era para o povo de Israel pegar aquele cordeirinho mais bonitinho, branquinho e novinho. Era para sacrificar. E aí aquelas pessoas que eram sozinhas, ou aquelas famílias que eram pequenininhas, era para se juntar com o vizinho, para sacrificar esse animal. Tá bom. E aí eles sacrificaram e era para passar o sangue desse bichinho na porta da casa, assim, ó. Para pintar com o sangue a porta da casa. E depois era para... pintar com sangue? Porque foi o Pai Celestial que mandou. Aí era para pegar, pintar, e depois era para assar esse cordeiro, e depois era para fazer o pão. Só que assim, naquela época não tinha aquele fermento que a gente compra no mercado. Eles faziam o fermento do pão. Só que não dava tempo de fazer o fermento do pão para depois fazer o pão. E aí eles fizeram um pão sem fermento. E aí o pão sem fermento ele fica assim, ó. O pãozinho normal que a gente come não é fofinho? Ele é fofinho por causa do fermento. Esse aqui é um pão sem fermento. Tá vendo que ele é assim, ó? Porque ele não cresceu. Chama pão ázimo. O pão sem fermento. E aí não deu tempo de fazer Então o Pai Celestial faz o pão ázimo porque a gente tá com pressa. E aí foi assim. E aí eles passaram o sangue lá. E aí o Pai Celestial falou assim, quem não tiver com o sangue na porta, de madrugada vai passar assim e vai... Eu vou matar o filho mais novo que tiver na casa. E aí foi o que aconteceu. Só que o povo de Israel passou o sangue do cordeiro na porta. Só que o rei do Egito não passou. E sabe o que aconteceu? O filho dele morreu. Como? Porque o Pai Celestial mandou. E aí ele não obedeceu. Ele não acreditou em Moisés. Ele achou que Moisés estava viajando na maionese. E aí o filho do rei morreu. E o rei ficou muito triste. Daí que desobedeceu. Aí ele obedeceu. Depois que o filho dele teve que morrer, e aí ele libertou o povo do Egito, o povo de Israel. Foi assim que Moisés abriu o Mar Vermelho. Porque depois de um tempo, o rei ainda foi perseguir o povo. Mesmo depois que o filho dele morreu. Você acredita? Depois a gente assiste um filme que conta essa história, tá bom? Em detalhes. E aí, o vovô vai abrir lá em Êxodo 20... Peraí. Não, 12. Êxodo 12, 14 até o 19. Posso comer um pouquinho? Pode. O vovô vai abrir Êxodo 12, do 14 ao 19. Tu vai assistir agora? Não, o vovô vai ler a escritura. Depois a gente vai pôr o filme. Mas o filme é de Jesus Cristo, não é do Moisés.
E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Até aqui não quer? 19. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até o dia 21 do mês à tarde. Por 7 dias não me ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Obrigada. Obrigada. Então, depois que eles fizeram isso, por causa da 7ª praga do Egito, o Pai Celestial falou que era para comemorar todo ano, para lembrar do dia que o Pai Celestial livrou o povo Obrigado, Leona. da escravidão. Era para o povo lembrar todo ano. Então, todo ano, por uma semana, eles começavam... Posso beber? Pode. Então, você acha que Jesus Cristo comemorou a Páscoa uma vez na vida dele? Algum dia? Sim, todos os anos ele comemorava. Aquela história, você lembra da história do dia que Jesus Cristo, ele era bem rapazinho, ele tinha uns 12 anos, assim, e aí ele sumiu, e aí a mãe dele, a Maria, foi encontrar ele lá no templo, ensinando os homens grandes. Você lembra dessa história? Os adultos lembram dessa história? Sim. Ele era bem jovenzinho, mas ele já ensinava Eu os tinha uns adultos já. 12 anos, né? Ele tinha uns 12 anos, ele já ensinava os adultos. Ele se perdeu, né? Do pai. Ele se Da perdeu. Por que ele se perdeu? Porque era a festa da Páscoa, tava cheia a cidade, tava todo mundo comemorando. E ele esqueceu de avisar a mãe dele para onde ele ia. A mãe deles foram embora e E aí eles esqueceram ficaram- ele no templo. Um tempão procurando ele. Aí foram achar ele lá na igreja ensinando, né? Não deu nem pra brigar com ele. Então, essa ocasião, eles estavam comemorando a Páscoa, por isso que ele se perdeu, porque tava todo mundo em festa. Mas ele gritou e falou. Não, as ele não coisas- gritou, você acha que ele gritava? Ele falou. Só tem um dia que ele ficou bravo. Quando? Quando tinha um monte de gente vendendo coisa no templo. Tava assim, parecia um mercado em vez de um templo. Todo mundo vendendo coisa. A feira, parecia feira, sabe? A feira que tem um monte de gente assim. Aí ele ficou, Aí ele ficou bravo. ficou muito E bravo. daí Foi o único dia que ele ficou bravo. Mas pensou? Uma vezinha só na vida? Eu sei que fica bravo várias vezes por dia. Estão fazendo negócio na É. casa do meu pai. Ele pegou o chicote e ó, tadá! No povo. O povo saiu correndo, ó. eu queria fazer igual você fez. É. Só que aí então, E mas então, a festa até então era comemorada desse jeito. Eles lembravam da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Mas aí Jesus Cristo veio para ensinar as pessoas e também para morrer pelos nossos pecados, né? E foi aí que a Páscoa mudou um pouquinho. Mas o sentido da Páscoa ainda é o mesmo. É o sangue do Cordeiro que morreu Lua! para nos libertar da escravidão, né, filha? Uma lua? porque tem igrejas,
que comemora o sábado. É porque Fazem não é domingo. na Bíblia está escrito sabá. É sabá. Sábado. É o sabá do Senhor. Daí, algumas pessoas interpretam que é o sábado, mas é o sábado do Senhor. O dia do Senhor foi o dia... Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Domingo foi o dia dele. Então, por isso que alguns comemoram no pé da letra, né? E outros comemoram no domingo. É. Porque o domingo é o dia do Senhor. trabalham, Que o Senhor Não venceu trabalham, todas não as... fazem nada no domingo. no sábado. Ele A venceu. gente faz isso no domingo. Ele venceu no domingo? Ele venceu a morte, venceu as pessoas más, venceu tudo num domingo. Mas na verdade, sabá do Senhor que está na Escritura. Então, a gente vai ver um vídeo. Esse pão tá muito gostoso. Vai experimentar o suco? Pera aí, filha, agora a mamãe tá falando aqui. Alguém quer experimentar o suco? Obrigada, meu amor. Ó, a mamãe vai pôr o videozinho de como foi os últimos... Quer tomar o suquinho? Um pouco? Não, obrigada. Não, pode tomar, é seu. Tá tomando. Quer tomar, mãe? Não, filha, a mamãe tá falando aqui. Eu tô procurando o vídeo que eu agora perdi. Então tá. Eu tirei pra...